Está começando o programa Conexões, Espiritualidade e Cotidiano. A natureza não criou um ser para si mesmo. Somos criados uns para os outros, de tal forma que a solidariedade, pode-se dizer, é a estrutura da vida humana. Para conversar conosco hoje sobre solidariedade e vida espiritual, recebo o senhor Ken O'Donnell, coordenador da Brahma Kumaris na América do Sul. E você, claro, como sempre, pode participar conosco pelo WhatsApp 996428473 ou pelo telefone 3469-2531. Ken, boa noite. Boa noite. É um prazer tê-lo aqui. Um prazer é meu, eu estou fascinado por esse programa. Vindo da Austrália, coordenador da Brahma Kumaris na América do Sul. Então, como que a gente poderia tentar dizer o que é a solidariedade e o que não é solidariedade? Eu acho que na sua abertura você falou bem, que é uma coisa que nós nascemos uns para os outros. E aqueles que vivem só dando voltas dentro de suas próprias cabeças, nas suas vidas, assim, dando voltas, não entenderam a grande lição da vida, que o que é bom dentro da gente só sai quando praticamos o doar, diante o servir, do outro, diante de qualquer ente, inclusive a própria natureza. Não, com certeza. Diante dos animais. Então, veja bem, às vezes eu fico pensando assim, um recém-nascido humano, se não for a solidariedade, ele não sobrevive. E que, na verdade, o bebê nasce sem expectativas. Correto. Se tivesse alguma expectativa, seria a expectativa de ser acolhido, de ser abraçado, de ser amado. Ninguém aprende se não for a solidariedade. Exatamente. Se eu só fico, nós somos seres gregários e temos que interagir. E a base da interação é o servir. Inclusive, por exemplo, se eu não tornar minha casa um lugar, um campo de servir, ela vai me pesar. Se eu não tornar meu lugar de trabalho um lugar onde também eu posso servir os meus colegas, servir dando exemplo, sendo bom, né? Não significa que eu tenho que dar coisa para as pessoas, mas dar alguma coisa de mim torna a vida em casa, no trabalho, mais fácil. A recuperação de uma pessoa, qualquer que seja a doença, a deficiência, seja saúde física, saúde espiritual, seja alguém que cometeu um delito, um crime, se não for a solidariedade, ela não se recupera. Eu me lembro uma vez, eu tive que ir toda semana numa prisão de segurança máxima na Austrália para ensinar meditação aos presos. Estavam lá 30 anos até a prisão perpétua. E também encontrei gente que precisava de uma mão, precisava de uma acolhida, precisavam de um ouvido, precisavam de algo humano, né? Que não tinha como levar coisa para eles, mas eu levar a possibilidade, por exemplo, de meditar, de aprender a meditar, sentir-se livre um pouco. Foi difícil, mas... Mas é possível. É possível. Eu às vezes fico encantado porque hoje nós vivemos no mundo algumas polaridades. Extrema esquerda, extrema direita, primeiríssimo mundo, resto do mundo, América do Norte, Coreia do Norte, etc. São muitos os extremismos, são muitas as guerras, são muitos os combates. Olha, será que é difícil entender quando o sujeito sai de si para descobrir o outro, para doar um pouquinho para o outro? Quem sai ganhando mais é quem se abre, não é não? Claro, quem dá recebe, como dizem todas as tradições. Agora, eu concordo que tem muito extremismo. E aí eu acho que uma das razões é porque não falamos a mesma língua, porque se todos falássemos a mesma língua, haveria menos desentendimentos. Mas também as culturas, por exemplo, são diferentes, mas eu entendo as culturas humanas como mais superficiais, porque existe um território comum que é bastante humano. O taxista, por exemplo, em Buenos Aires, que xinga
E o taxista que xinga em Kuala Lumpur xinga do mesmo jeito. Uma mãe que pede a filha ou filho em Afeganistão sofre igual uma mãe americana. Agora, o senhor dizendo essas coisas, eu estou aqui pensando, só é capaz de fazer essa leitura quem fala a linguagem comum. E esta linguagem comum... É talvez, o amor. Ok, é a linguagem do coração, é o amor. O amor. Muitas vezes é o silêncio também, que a gente transmite muito pelo olhar. Com certeza. E pelo tato, pelo toque, né? As pessoas não tanto a palavra articulada, mas é o ser que fala. Tem uma selva de palavras que a gente inventou para complicar as nossas vidas. E hoje eu acho que nós vivemos numa torre de Babel. Exatamente. Por exemplo, os fake news, os posts falsos nas redes sociais, tudo isso vai dividindo as pessoas, vai minando aquilo que a gente tem de comum, de humano, de bonito, que é a linguagem do coração. Você vê, por exemplo, se eu vejo o mundo através da minha ótica reduzida e outro está vendo outra coisa, não é a mesma coisa que estamos vendo. Agora, se eu abro o coração e os olhos, e outro também abre o coração e os olhos, estamos falando a mesma coisa. Com certeza. Agora, a solidariedade, ela é um dado natural ou ela pode ser aprendida, cultivada, incentivada? Como isso é possível? Bom, eu entendo que o servir é uma coisa inata. Ou seja, nós nascemos não para nós, como foi dito no começo. Nós nascemos para isso. Os outros. Agora também temos de aprender Papa fazendo. Francisco que diz isso, né? Essa é a ordem da criação. O rio não bebe da própria água, a árvore não come o próprio fruto. Ou seja, nascemos uns para os outros. Você vê, por exemplo, eu vi outro dia uma cena tão bonita e que eram formigas. Eles estavam com uma semente de uma árvore grande e tinha 4 formigas carregando a semente. Então, até as formigas conseguem entender que é a beleza da cooperação. E aí nós custamos muitas vezes. Mas se eu quero crescer como ser humano, eu preciso dar, eu preciso servir. Agora, no mundo contemporâneo, eu acho que há um modelo de indivíduo ou de sujeito que é muito egocêntrico, quase que narcísico. Há muito individualismo no mundo de hoje, não? Mais do que em outras épocas. Eu acho que também o tipo de tecnologia que nasce favorece isso. Favorece isso. Os chamados millennials, não sei como é, millenniums, que falam em inglês, não sei como é em português, mas aqueles que nasceram nos anos 80 e 90, que agora são nos seus 20 e 30 anos de idade, esse aspecto está exacerbado e estudado. Agora, mesmo se você está nessa faixa... Já passei um pouquinho. Mas qualquer um, mesmo as pessoas que estão escutando... Verdade. É claro. A beleza sua vai sair se você encontra alguém perto que está precisando de alguma coisa de você. Quando eu me referi a esse modelo de subjetividade centrada no indivíduo, de uma geração, eu vou dizer assim, que já nasceu na sociedade de prazer e bem-estar, numa sociedade com grande índice de consumismo, e dá prazer. A vida ficou mais fácil. Então, vamos dizer assim, se alimentaram os próprios sentidos, se alimenta o próprio eu, e isso às vezes parece que pôs uma viseira para enxergar o outro, para servir o outro. Então, se você entende que uma grande parte da sociedade, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a depressão está em crescimento assim, incrível, né? E até 2020, 1 de cada 3 ou 4 pessoas vai sofrer de alguma coisa de depressão. E depressão é você se fechar, se fechar, se fechar, se fechar. E se você abre, você vê do seu lado alguém que está sofrendo. Você vê, não é necessariamente sofrimento físico que precisa de alimento, mas tem muita gente que vive só, tem muita gente que precisa de uma mão, de uma palavra boa. Você não falta candidatos para você fazer alguma... portador de deficiência visual que precisa atravessar a rua. Tem isso.
Uma vez eu tive que fazer eu sou músico também. Então, eu fiz um concerto, fiz um concerto de música para surdos. Então, você pode achar que é uma coisa absurda, né? Mas, na verdade, não. Eu expliquei a emoção com que eu escrevi as músicas e eu cantei com toda a emoção, mas tinha uma pessoa fazendo libras. E aí eles adoraram o fato que alguém iria cantar várias canções para surdos. E, quer dizer, o desenvolvimento nosso hoje em torno da sociedade inclusiva, eu acho que nós já demos alguns passos para exercer a solidariedade diante de um portador de alguma deficiência, seja ela auditiva, visual, física, enfim, né? Mas mesmo assim, nesse mundo contemporâneo, presenciamos isso recentemente por ocasião do Enem aqui no Brasil. Aqueles que criticaram o tema da redação, que era, vamos dizer, a inclusão do surdo, do portador de deficiência auditiva na sociedade, né? Ou seja, a sociedade é feita para os normais. Que tristeza! Mas, na verdade, né? O normal é medíocre. Com certeza. Vamos descansar um pouquinho, a gente volta já já. E você costuma ser solidário durante todo o ano, em vez de exercer a solidariedade apenas em determinadas épocas? Vamos conversar mais sobre isso daqui a pouco.